Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Imigrantes, das portas abertas à regularização. O Governo iniciou uma ronda de conversas com os partidos representados no Parlamento sobre uma eventual alteração da política de imigração. No último fim de semana, o Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, disse que havia muito que corrigir na política de migrações e que o Governo quer desenvolver um sistema de acolhimento que seja humano e que funcione. Até aqui estamos todos de acordo. Há 400 mil pessoas que esperam pela regularização dos seus casos, muitos a viver em situações indignas e sujeitos a todo tipo de explorações. O desmantelamento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras não melhorou a capacidade de resposta. Pelo contrário, a Agência para a Integração, Migração e Asilo, mais conhecida como AIMA, tem cometido uma série de erros. Cresceram as filas à porta da agência e a indignação em quem espera há demasiado tempo por uma autorização de residência. Portugal precisa de imigração, todos o sabemos, mas precisa também e sobretudo de saber lidar com isso. Para uns a questão essencial é esta, regularização e reintegração, mas para outros vivemos de portas escancaradas e temos de limitar a entrada de estrangeiros, particularmente os de fora da Europa. Para nos dar a sua opinião sobre as políticas de imigração e responder a estas questões, convidamos Cíntia de Paula, Presidente da Casa do Brasil. Bem-vindos ao P24 desta quinta-feira, dia 23 de maio de 2024. Bom dia, Cíntia de Paula, bem-vinda a este P24. O Governo começou a auscultar os partidos no Parlamento para recolher opiniões sobre eventuais alterações na política de imigração em Portugal. Na sua opinião, que mudanças é que poderiam ser efetuadas para tornar mais eficaz o processo de atendimento e de regularização dos imigrantes em Portugal? Muito bom dia, Amílcar, muito obrigada pelo convite. De fato, é importante aqui falarmos sobre essa questão atual que temos vivido, né, sobretudo na gestão da Agência para a Integração, que é a AIMA. Há muitas coisas a serem feitas, sobretudo no nosso ponto de vista. Agora, nesse momento, é preciso fazer uma task force e, de fato, ser primordial a regularização das pessoas migrantes que estão à espera de regularização, como sabemos, podem ser cerca de 300 mil. É muito importante pensarmos que a criação da AIMA é algo que foi extremamente importante na política migratória para Portugal. Nós consideramos que a separação do CEF, né, a separação das atribuições administrativas das pessoas migrantes, as pessoas tratam das suas... Exatamente, é muito benéfica. Então, somos a favor da criação da AIMA. O que vivemos nesse momento, infelizmente, é uma piora do serviço em comparação ao que tínhamos, que já não era bom, e, na verdade, a AIMA herda esse processo, esses atrasos, esse número muito alto de regularizações pendentes. E o que nós queremos nessa reestruturação é, de fato, que o que foi previsto funcione. Não é muito mais do que isso, tem que funcionar. Tem que funcionar, as pessoas precisam ser regularizadas. Elas não podem continuar nessa situação em que temos vivido nos últimos anos, e não é só da AIMA, e isso é importante fazermos essa diferença. Vem muito antes, cerca de 3 a 4 anos, temos vivido constantes atrasos absurdos nos processos de regularização, e essas pessoas estão com suas vidas em suspenso, muito mais suscetíveis a vulnerabilidades, sem poderem circular no espaço europeu, voltar para casa, fazer contratos de arrendamento, de trabalho. E é importante pensar que muitas dessas pessoas estão a trabalhar e a contribuir, né? Então, o que nós esperamos de alteração é que funcione. Esse processo de regularização é absolutamente imprescindível para que exista a integração. Esse processo de regularização tem tido problemas crónicos já de há muitos anos, não é nada recente. É necessário acelerá-lo. Em que medida é que o Estado pode acelerar? É preciso ter meios humanos, né? Acho que, infelizmente, nós já vivíamos isso anteriormente no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e agora, com a AIMA, há uma sobrecarga para os recursos humanos
antes do CEF e agora da AIMA, acho que sem meios humanos, técnicos, sem a modernização informática dos sistemas, é impossível que a gente consiga dar resposta a isso, sobretudo porque assistimos a um aumento dos fluxos migratórios nos últimos anos, né? Então, nós temos muitos processos pendentes, muitos ainda irão entrar, e, de fato, não há um fortalecimento efetivo, rápido, planejado, para que a AIMA tenha todas essas competências. E aqui, Almir, eu acho que há algo que não tem como não falarmos, que a AIMA teve 2 anos para ser implementada. Foram 2 anos para esse processo. E o que nós assistimos foi uma não participação da sociedade civil, uma não participação no processo, nas decisões, em qual poderia ser de forma célere ou mais eficaz de nenhum órgão, nem público, nem as associações privadas. E isso vê-se agora esse sintoma, né, que é o não planejamento efetivo de forma participada e transparente de como resolver os problemas das pessoas migrantes. E eu acho que aqui temos muito a falar sobre a forma como foi desenhado e implementado, sem participação de ninguém, e agora que se reflete nesse momento, nesse caos que temos a viver. E é importante pensarmos que quem mais sofre com esse caos é a pessoa migrante, são as pessoas imigrantes. E aqui é fundamental construirmos um serviço que garanta a dignidade para essas pessoas. Sim, essa transição não foi acautelada, foi feita de forma caótica e sem organização, e os efeitos estão à vista, nomeadamente na forma até como a AIMA contactou os imigrantes nas últimas semanas para tentar regularizar a situação, com uma série de erros que acabam por ser completamente contraproducentes. Neste momento em Portugal nós temos assistido a um discurso crítico, por um lado, quanto ao descontrole da imigração, a ideia de que Portugal está de portas escancaradas, completamente abertas, e por outro lado a necessidade a defesa de uma regularização e de uma integração. Na sua opinião, acha que faz sentido dizer que a imigração está descontrolada no país? Obviamente que não, né? Óbvio que isso só faz parte dessa ideia que tem sido criada. Sobretudo, não podemos esquecer o momento político que nós também estamos vivendo, e como partidos de ultradireita, né, e podem fomentar esse discurso para associar as pessoas migrantes e a migração ou com questões securitárias ou de essa falsa ideia de invasão, de descontrole. Aqui é importante voltarmos que o descontrole está na ineficiência dos serviços para garantir que essas pessoas tenham seus direitos garantidos, e não nas pessoas imigrantes. E é muito fácil, porque é um discurso raso e que convence, porque depois nós assistimos à inoperância dos serviços públicos, que não se esgota só na AIMA. Isso é muito importante de nós dizermos. Na nossa experiência diária, nós assistimos que outros serviços públicos também têm enfrentado muitas dificuldades, seja por falta de recursos humanos, seja por falta dos sistemas. Um exemplo é: as renovações passaram para o IRN e nós temos assistido que o IRN não tem tido capacidade de dar resposta, também por falta de meios humanos e muitas vezes informáticos. As pessoas chegam no dia da marcação e o sistema informático, por exemplo, não funciona. Isso é importante de nós refletirmos, que não há um descontrole da imigração, há uma ineficácia dos serviços que deveriam garantir esses direitos às pessoas migrantes, que depois isso é usado para responsabilizar as próprias pessoas migrantes, e isso não é verdade. Se a ineficácia ou o atraso da resposta do Estado acaba por criar uma série de problemas, o problema não é a imigração, parece-me o problema está muito mais do lado da incapacidade de resposta rápida, que faz com que os processos se arrastem. Esta questão é um dos temas agora no debate das eleições europeias em Portugal. Um dos candidatos ao Parlamento Europeu disse que a comunidade brasileira é excelente e destacou a comunidade brasileira comparativamente a outros grupos nacionais em Portugal. Mas esta comunidade tem problemas de integração específicos, ou os problemas da comunidade brasileira são semelhantes aos de todos os outros imigrantes em Portugal?
Amilcar, na generalidade, os problemas de integração são muito comuns a todas as pessoas migrantes, né? Sobretudo porque se nós pensarmos a nível da regularização, da documentação, do acesso à saúde, acesso à educação, os problemas são a habitação, falamos disso, mas é fundamental pensarmos no acesso à habitação, que é transversal não só às pessoas migrantes, mas também às pessoas nacionais, né, e residentes de longo prazo. Se olharmos especificamente para a comunidade brasileira, podemos aqui pensar na problemática da CPLP, por exemplo, que também foi outro processo feito sem a consulta e sem a participação das pessoas importantes a serem ouvidas nessa área. E aqui destacaria, mais uma vez, a não transparência de como as informações foram passadas para as pessoas, para as próprias pessoas migrantes e para a comunidade como um todo, a escolha de um tipo de documento da RCPLP, que é um certificado, né, que não tem validade igual às outras autorizações de residência. Por exemplo, não garante que as pessoas que solicitam a RCPLP tenham uma circulação no espaço Schengen, por exemplo, e aqui cria uma desigualdade. E aqui eu foco no Brasil porque a maioria das pessoas que solicitaram essa RCPLP é do Brasil, né? A grande maioria foi do Brasil. E talvez também destacaria o que temos vivenciado nos últimos anos, o preconceito linguístico. Tem sido uma frequente na vida das pessoas migrantes brasileiras, muito, e que nos surpreende, né, nas universidades, nas escolas, muito aqui no sistema de ensino como um todo, muitas experiências tristes, baseadas em estereótipos, no racismo e na xenofobia, e depois no preconceito linguístico. Eu acho que isso são questões específicas das pessoas brasileiras, mas também dos países dos PALOPs, né? Falo do Brasil, que é a maior comunidade migrante, e acaba. Por outro lado, nós também temos... provavelmente o mesmo com os imigrantes de países de língua portuguesa em África, não é? Com certeza, exatamente. O Brasil, temos, sobretudo na nossa experiência diária, temos vivido isso. Ainda, e não há como não falarmos disso, há um simbolismo presente dos estereótipos de gênero, por exemplo, associado às mulheres brasileiras, e nós identificamos muitas vezes no acesso aos direitos, por exemplo, na procura de uma casa, ainda é frequente, infelizmente, a recusa do aluguel daquela casa ou daquele quarto quando se percebe que essa mulher é brasileira. Muitas vezes essa recusa ela é mesmo descarada, eu não alugo para você porque você é mulher brasileira. Outras vezes, afinal, já está alugado e quando uma pessoa portuguesa liga, e isso nós temos aqui várias situações assim, não estava alugado. E eu acho que ainda há questões específicas, mas depois, questões estruturais, né, de garantia de direitos, é muito semelhante. Mas, obviamente, apesar do preconceito linguístico, o fato da língua é um facilitador também, porque o que nós vivenciamos é que as pessoas não falantes de língua portuguesa e com a falta de programas para aprendizagem da língua portuguesa, essas pessoas ainda são duplamente, muitas vezes, vítimas de discriminação pela dificuldade, né, de comunicação e de ter informações sobre os seus direitos. Isso também é fundamental de falarmos. Mas penso que a comunidade brasileira, e outra questão que é transversal, acaba por nos afetar muito pelos lugares que ocupamos a nível do trabalho, né? E nós identificamos, nos últimos anos, a migração brasileira ela também tem mudado um pouco de contorno, tem sido mais de pessoas qualificadas, com qualificação profissional superior, por exemplo, de nível superior, e uma grande dificuldade de integração no mercado de trabalho qualificado. Isso é algo que nós também identificamos. Muitas queixas na associação, dificuldade de entrada nas ordens profissionais, dificuldade do reconhecimento dos diplomas, e depois, obviamente, no próprio sistema de trabalho. Acabam por ser empurradas para os setores mais precários da sociedade, né, como serviços, que é onde nós todos identificamos, essas pessoas estão muito nos serviços, nos cuidados, e aqui identificamos muitas questões de precariedade no sentido laboral, que outras comunidades migrantes também vivenciam em outros setores da economia portuguesa. E eu acho que aqui também é importante ressaltarmos. Para acabar, considera que o preconceito e o discurso xenófobo têm vindo a crescer em Portugal
nos últimos tempos, devido à atual conjuntura política, não só nacional como internacional? Com certeza, acho que isso é um dado, né, que é muito claro, sobretudo porque nós assistimos também nos últimos anos ao crescimento de forças políticas que têm utilizado a imigração, e nas últimas legislativas nós assistimos isso, né, o quanto a migração esteve em cima da mesa, e esse reforço da ideia das pessoas migrantes como invasoras, como responsáveis por aumento da criminalidade, e isso tudo também faz com que a própria sociedade reproduza situações de preconceitos, estereótipos e, consequente, atos mesmo de discriminação baseados em xenofobia e racismo. Isso é uma crescente. Na associação, nós temos um projeto que é o Migra Meets, que já há alguns anos que nós ouvimos as pessoas migrantes e produzimos relatórios alternativos, né, de experiências de discriminação, e ano após ano nós verificamos esse aumento. É fundamental falarmos de uma coisa, que as redes sociais também é um campo muito fértil, né? E nós identificamos esse aumento, primeiro, muito nas redes sociais. Basta olharmos os comentários, né, do próprio jornal público quando se trata de notícias relacionadas à imigração, e o quanto é muito fácil o discurso de ódio, comentários xenófobos e racistas. Temos assistido, não só nas redes sociais, mas cada vez mais o dia a dia, né? Essa xenofobia, esse racismo diário que as pessoas migrantes também vivenciam do lado de fora, e muitas vezes que pode escalonar para a violência, como nós assistimos nesse episódio do Porto, que não é o único. E acho que temos aqui um grande desafio, Almir, sobretudo porque nesse momento, nessas mudanças todas a nível de gestão da AIMA, a própria mudança da Kikrid, que nesse momento ainda não está em plena operação. A Kikrid é a Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial, que é um instrumento importantíssimo de recolha das experiências de discriminação, e que nesse momento está há mais de 6 meses sem avaliar essas queixas, porque ainda não está definido onde vai funcionar de fato, de que forma vai funcionar, e toda a importância que essa comissão tem, algo que nos preocupa muito nessa gestão. E aqui é fundamental pensarmos na importância de combatermos, por exemplo, o fato de termos uma AIMA que causa esse caos na vida das pessoas migrantes, e nós assistimos diariamente inúmeras notícias que reforçam essa ideia errada da imigração como um problema. E eu acho que é muito importante combatermos essa ideia que a migração é um problema, porque isso acaba também por estar na base. No momento em que nós temos falhas do nosso Estado social, no momento em que nós temos uma deficiência enorme nos acessos como um todo, na saúde, na habitação, na educação, para todas as pessoas, é muito mais fácil achar que o culpado está no que vem de fora, no do outro, no que eu considero diferente. E é muito importante aqui nós combatermos essas ideias, até porque a migração para a Europa e para Portugal ela é fundamental. As pessoas migrantes, elas contribuem de forma positiva, e não é só na segurança social, é como na construção de toda uma sociedade. Elas fazem parte dessa sociedade, contribuem com a sua mão de obra, contribuem com a sua cultura, contribuem de muitas formas, e depois, com muito menos direitos. E aqui é fundamental pensarmos nisso e desconstruirmos mitos e estereótipos e sermos sempre contra discurso nessas questões. E também lutarmos por uma sociedade igualitária para todas as pessoas, que também reflita nas pessoas imigrantes. Por isso que é tão importante falarmos desse processo de reestruturação da AIMA. A AIMA, para nós, no primeiro momento, é uma conquista. Finalmente, as pessoas migrantes iam deixar de ir na polícia para ter os seus documentos, o tão importante documento, a autorização de residência, e de repente, por falta de transparência de uma gestão não participada, nós assistimos uma piora nesses processos de regularização e que coloca cada vez mais as pessoas nessa situação. Por isso, é preciso, de forma urgente, termos um plano de trabalho
e uma prioridade na regularização das pessoas migrantes. Cíntia de Paula, muito obrigado por nos ajudar a perceber o que é que deve melhorar, o que é que deve ser feito nesta área da política de imigração. Muito obrigado por ter vindo a este episódio. Muito obrigada pelo convite. Já estava aqui muita gente? Muita. Acho que mais de 50 pessoas. Acho que 156. E a que horas é que acha que vai ser atendida? Acho que já não, por hoje, porque há muitas pessoas, ninguém dá informação, não sei, é muito confuso e cansativo também. A nossa sugestão de hoje não é para hoje. Acompanhe as eleições regionais do Arquipélago da Madeira no próximo domingo no canal do Público no YouTube. Ruben Martins, Ana Sá Lopes e Helena Pereira serão os mestres de cerimónia deste ato eleitoral. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.